Amém? Mateus capítulo 18, Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Você pode repetir essas duas palavrinhas comigo? Diga assim: não quis. Novamente: não quis. Daqui a pouco você vai lembrar dela. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? É a bendita, santa e infalível palavra de Deus. E usando esse texto que nós acabamos de acompanhar como base, eu quero falar com vocês sobre esse título: o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão. E por que o verdadeiro perdão? Porque assim como a gente lê na Bíblia sobre falsos mestres, falsos ensinos, a Bíblia fala sobre amor fingido, fé fingida, falsa adoração, também existe o falso perdão, irmão. E talvez essa palavra vai revelar algumas coisas no seu coração muito importante sobre o verdadeiro perdão. Há muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão com uma vida amarrada, uma vida travada, por falta de perdão, em muitas áreas. Porque na verdade a falta de perdão, ela acaba amarrando a vida da pessoa, tanto na vida sentimental, vida familiar, na família, vida espiritual, em todas as áreas. E muita gente está assim, com vida amarrada por falta de perdão. A gente terminou lendo a parábola, que a gente vai fazer um comentário logo em seguida, sobre aquele servo que não perdoou, e ele foi colocado nas mãos dos atormentadores. Infelizmente, gente, tem muitos cristãos que estão na mão ou nas mãos de atormentadores, porque não liberam o verdadeiro perdão. E esse texto que a gente acabou de ler, na verdade, é uma parábola que Jesus contou em resposta a uma pergunta que o apóstolo Pedro fez para Jesus. Pedro perguntou: Jesus, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
Então ele chega e fala: Jesus, o meu irmão vai pecar contra mim, o meu próximo vai pecar contra mim, mas até quantas vezes ele vai pecar e eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse: não, até 70 vezes 7. E aí Jesus propôs essa parábola para explicar para Pedro o verdadeiro perdão e a importância da gente liberar o verdadeiro perdão. E Jesus conta essa parábola, gente, envolvendo esses 3 personagens: um rei, um servo e um conservo. O conservo é o servo do servo. E a gente sabe pela parábola, só da gente ler, é de fácil compreensão. Eu tenho certeza que se você acompanhou aí com o coração aberto, você já foi ministrado em si só pela palavra de Deus. Mas esse rei, ele representa o próprio Deus. E diz a Bíblia que Jesus, contando a parábola, diz que certa feita esse rei, ele sai para ajustar contas com os teus servos, e chega um que, segundo a Bíblia, devia para esse rei 100 denários. 100 denários. E diz a Bíblia fala que este servo começou a implorar por compaixão e dizer: rei, tem compaixão de mim, eu vou te pagar tudo. E a Bíblia fala que esse rei, que representa o próprio Deus, movido de íntima compaixão, ele decide perdoar a dívida do teu servo. E a Bíblia fala que esse servo, simplesmente ele encontra um conservo seu, e segundo a Bíblia, esse conservo devia a ele apenas 100 denários, uma dívida irrisória, perto daquilo que ele devia para o rei. Mas diz a Bíblia que esse servo sufoca o seu conservo e diz: paga-me o que deve. E o seu conservo lhe suplica por graça, por misericórdia: olha, me perdoe, me dê tempo, eu vou pagar o que deve. Não, se você não me pagar, eu vou te lançar preso. E foi o que ele fez. A Bíblia fala que esse conservo, então, ele manda prender a esse seu conservo. E diz a Bíblia, na parábola que Jesus contou, que quando os companheiros desse servo viram a sua atitude, eles ficaram muito triste. E segundo a parábola que a gente acompanhou, fala que quando o rei soube dessa atitude dele não perdoar o teu conservo, visto que o rei havia perdoado ele de uma grande dívida, ele fica irado, furioso, e manda então ele na mão dos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia ao rei. Gente, é uma parábola muito simples, aonde mostra um Deus indignado quando nós, como filhos, não liberamos um verdadeiro perdão. E ainda hoje o Papai do Céu se entristece quando ele olha para o meu coração, para o seu coração, e ele enxerga vestígio de ressentimento, de mágoa, de raiz de amargura. Porque Papai do Céu nos perdoa todos os dias, por mais grotescos que sejam os nossos pecados, Ele está sempre nos perdoando. E muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós falhamos em liberar um verdadeiro perdão para as pessoas que nos ofendem e que precisam do nosso perdão. E por conta de nós não liberarmos um verdadeiro perdão, muitos de nós, irmãos, às vezes estamos vivendo nas mãos de atormentadores, que são demônios, que são espíritos malignos. E você precisa aprender, meu irmão, nós precisamos aprender que o perdão, ele traz paz no nosso coração. O perdão, ele renova nossas forças. Mas quando não há perdão, você pode ter certeza, sempre vai haver perturbação. E muita gente, até dentro das igrejas, às vezes dentro do ministério, trabalhando na igreja, está com a vida toda perturbada, atormentada. Por quê? Porque não consegue liberar o verdadeiro perdão. E a propósito, o que é perdão? A gente sabe muito bem o que é na prática. Até uma criança sabe na prática o que é o perdão. Agora, uma definição meio técnica aqui de perdoar, que eu encontrei em um dos dicionários, eu achei bem interessante. Fala que perdoar é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida. Olha só, desistir de qualquer
reivindicação. Isso é perdoar. Conceder remissão de qualquer ofensa, qualquer dívida, não importa qual seja. Desistir de qualquer reivindicação. Porque é justo, gente. Deus concede livremente perdão para nós. E Ele espera que também nós venhamos perdoar as pessoas livremente. Não é aquele tipo de perdão assim, olha, eu te perdoo, mas se você fizer de novo, não, isso não é um verdadeiro perdão. Não, eu te perdoo, mas você fez isso, olha, é a última chance. Não, isso não é perdão. O perdão de Deus, o perdão divino, o perdão verdadeiro é conceder remissão de qualquer dívida, de qualquer ofensa, desistindo de qualquer tipo de reivindicação. E a grande verdade, irmãos, que talvez nem todos saibam, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento como muitos acham. Quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, falam assim: pastor, o meu problema é que eu ainda não sinto no coração o desejo de pedir perdão para essa pessoa. Eu não sinto vontade. Você está enganado. Perdão, assim como o amor, não é um sentimento, é uma decisão. Na parábola que nós lemos, a Bíblia fala que o rei, ele decidiu perdoar. Eu quero encerrar falando algo sobre isso, mas nós temos que ter esse entendimento, gente, que o perdão é um mandamento de Deus, e mandamento obedece quem quer. Eu obedeço ou não obedeço, eu decido, e o perdão é isso. Agora, como eu disse, irmãos, a Bíblia fala claramente sobre uma fé verdadeira, uma fé falsa, falsos mestres, falso ensino, e também existe o falso perdão. E muitas vezes, a gente acha que perdoou alguém, nós achamos que não temos ninguém para perdoar, mas muitas vezes não é verdade. O nosso coração está cheio de ressentimento, de raiz de amargura. E a gente não sabe, porque a gente acha que perdoou. Porque para nós, o que é perdoar? Perdoar é, eu não falava com a pessoa, estou falando com ela, perdoei, pronto, está ótimo. Mas eu quero falar aqui para vocês algumas evidências do falso perdão. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Algumas evidências do falso perdão. Primeiro, olha só, sempre falar de uma forma negativa da pessoa, entre aspas, ofendida. Isso é um falso perdão. Eu perdoei o Manuel, eu perdoei a Maria, só que quando alguém cita o nome dela, eu estou sempre falando de forma negativa dessa pessoa. Isso é uma prova contundente, é uma evidência clara de que eu ainda não perdoei de todo o coração essa pessoa. Não houve um verdadeiro perdão. Evitar contato com a pessoa perdoada, né? Desviar caminho. Bom, eu já perdoei ele, eu já perdoei ela, eu até conversei com ele, com ela, só que é o seguinte, se ele estiver vindo aqui por esse corredor lá da igreja, eu desvio o caminho, eu vou pelo outro, porque eu não quero ter contato com a pessoa. Não, eu perdoei. Muitos falam assim, não, eu perdoei, ele lá e eu aqui. Não, eu perdoei, ela lá e eu aqui. Então, se a gente se encontrar, se eu vier ou ele, eu vou desviar o caminho. Prova contundente, é uma evidência de que houve um falso perdão, não houve um verdadeiro perdão. Não ter prazer de compartilhar o ambiente ou o mesmo ambiente com a pessoa, evidência de um falso perdão. Quando a pessoa fala assim, talvez você já tenha ouvido isso de alguém, ou você convida alguém, talvez para um momento de lazer, para uma festa na tua casa, você chama a pessoa e fala, mas quem que vai estar aí? Olha só, quem vai estar aí? Na verdade, isso já é você desonrar o convite de quem te chamou, né? Mas o fulano vai estar aí? Não vai, por quê? Não vou, por quê? Não, eu não tenho nada com ele não, mas não vou, sabe? A pessoa, ela não consegue compartilhar o mesmo ambiente com outra pessoa, incomoda ela. E ela fala, não, mas eu não tenho nada com ele não, com ela, eu já perdoei. É um falso perdão. Não houve um verdadeiro perdão, porque quando há um verdadeiro perdão, você não tem nenhuma dificuldade para compartilhar o mesmo ambiente com a pessoa. A prova disso é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso exemplo, o nosso padrão. Ele sempre soube, desde o começo ele soube que Judas Iscariotes o trairia. A Bíblia fala que ele sabia, mas ele nunca teve dificuldade de compartilhar
o mesmo ambiente com Judas, porque ele tinha um coração perdoado, ele era o próprio perdão. Levar a pessoa perdoada sempre sob suspeita, isto é uma evidência de um falso perdão. Não, eu perdoei, mas confiar, eu não confio mais. Eu não confio mais. Você está atestando que você realmente não perdoou a pessoa. Porque você já, presta atenção, irmãos, você já pensou, se Deus perdoasse nós os nossos pecados, mas não confiássemos mais em nós, o que seríamos de nós? E a gente pede perdão, todos os dias nós pecamos por obras, pecamos consciente, pecamos inconsciente, pecamos até por sonho, pecamos, olha, de tantas maneiras, por omissões, e nós pedimos perdão, e Deus, Ele nos perdoa, e Ele confia em nós, e nós temos essa mania, não, eu perdoo, mas eu não confio mais. Isso não é perdão, isso é um falso perdão, sempre está levando a pessoa sob suspeita, né? É um falso perdão. A Bíblia fala que o amor não suspeita mal. Olha só, evidência de um falso perdão: sempre lembrar e se sentir ofendido, né? Ou ferido pela ofensa que já recebeu. Isso aqui também é uma evidência de um falso perdão. A pessoa sempre lembra a ofensa que ela recebeu lá atrás, e aquilo ainda continua ferindo ela. É uma evidência de que não houve um verdadeiro perdão. Irmãos, são algumas evidências do falso perdão. Por isso, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a necessidade da gente perdoar as pessoas, mas não apenas perdoar, perdoar de coração, perdoar com o perdão com o qual Deus nos perdoa. Vamos ler esses dois textos. Não, pastor, pode isso, obrigado, isso aí, Mateus 18:35, olha só: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse é o final da parábola que a gente usou como base aqui. Jesus, depois de propor a parábola para Pedro sobre quantas vezes ele devia perdoar, ele fala: Pedro, e não é perdoar assim não, ó, eu te perdoo. Ele fala: se você não perdoar de coração, o Pai também não vai perdoar vocês. Então, meu irmão, a questão não é você só perdoar, não é só eu perdoar, é nós perdoarmos de todo o nosso coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito assim: em vez disso, isso aqui é Paulo escrevendo para a igreja, não é para ímpio, é para a igreja. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, então a Bíblia fala que nós temos que perdoar como Deus perdoa. Assim como Jesus, Ele perdoa você e a mim, nós temos que perdoar as pessoas. E não adianta você olhar para mim e falar: não, pastor, isso é impossível a gente perdoar como Jesus perdoava, como Deus perdoa a humanidade, é impossível. Não, se você falar, se você pensar dessa maneira, você está chamando Deus de mentiroso. Porque se a Bíblia, Paulo escrevendo pelo Espírito de Deus, e nós cremos na inspiração da Bíblia, que é a palavra de Deus, e se Deus está falando que nós temos que perdoar como Deus nos perdoou, é porque Ele nos concede a capacidade para nos perdoar, para nós perdoarmos. Agora, a gente precisa decidir realmente perdoar. Então, o verdadeiro perdão, gente, não é você apagar da tua memória as ofensas brutais que talvez você já recebeu na sua vida. Porque uma coisa é fato, isso aí não tem como você apagar da tua mente algo de muito ruim que aconteceu com você lá atrás, alguém que te ofendeu, alguém que te agrediu. Isso vai sempre ficar na tua mente, não tem jeito. Pastor, mas e quando eu perdoo? Não, você pode perdoar e deve perdoar de coração, mas aquilo que aconteceu lá atrás vai ficar marcado na tua mente. Porque a nossa mente tem esse poder de deixar registrado tudo de muito bom ou de muito ruim que aconteceu com nós desde a infância. Então o perdão não é você ter uma amnésia e falar: não, eu não me lembro de nada, Deus apagou o meu passado. Não, eu até citei aqui cedo a minha esposa, ela teve uma criação
com uma madrasta que hoje é convertida, minha sogra, que eu a tenho por mãe, uma mulher de Deus, mas que sofreu demais. E se você perguntar para ela, você lembra de tudo que você passou? Ela fala, não, claro que eu lembro, mas houve um perdão. Elas se abraçam, elas choram juntas, se amam. Então o perdão não é você esquecer, dar uma amnésia santa e você esquecer das ofensas do passado. O perdão é a capacidade que Deus nos concede, de mesmo você lembrando daquelas ofensas, aquilo não te faz nenhum mal. É como uma ferida que fica cicatriz. Então eu tenho aqui na minha mão, sempre quando eu prego eu falo sobre isso, uma cicatriz, que eu tinha 14 anos eu me lembro, está bem aqui, olha, eu fui 14 anos de idade, dá uma de pescador, Bruno. Aí chegou a noite, eu fui desarmar a rede, o rio encheu, e quando eu coloquei a mão na rede, um peixe, uma piranha, ela mordeu e rasgou aqui minha mão. 14 anos, eu me lembro, eu nunca vou esquecer disso, eu vou levar para o resto da minha vida. Só que olha só ficou a cicatriz, isso não dói, eu lembro disso aqui, para mim não é nada. Então o perdão é isso, não é a capacidade que você tem de se esquecer das coisas muito ruins que fizeram para você, mas é a capacidade de você lembrar e fazer com que isso não atrapalhe em nada o teu relacionamento com a pessoa. E a prova disso, gente, é Jesus. Mesmo com o corpo ressurreto, ele falou, Tomé, olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, onde foi traspassado aquela lança, porque com o corpo ressurreto, Jesus, ele trazia a marca daquilo que ele sofreu por nós, mas não há lugar de mágoa no coração de Jesus, aquilo para ele é um símbolo de um perdão. Então você pode fazer das ofensas que você recebe na sua vida, marcas de um verdadeiro perdoador, e é o que Deus quer que você faça, que nós façamos. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho, antes de nós encerrarmos aqui, a consequência da falta do verdadeiro perdão. Porque eu repito, talvez você entrou por aquela porta e fala, pastor, eu não tenho nenhuma pessoa que eu saiba que eu precise liberar perdão. Mas talvez nesse ponto da mensagem o Espírito Santo já talvez falou no teu coração. Você que não está resistindo, você que está recebendo, falou, poxa, eu acho que tem algumas pessoas que eu preciso realmente liberar um perdão verdadeiro. Porque, irmãos, a consequência da falta de perdão na vida de um homem é desastroso. Olha só, consequências da falta do verdadeiro perdão. Primeiro, a falta de perdão nos deixa aprisionado. Como eu citei no começo, muitas pessoas estão assim, reféns, em muitas áreas da vida, vida amarrada. Por quê? Porque falta o verdadeiro perdão. O versículo 34 da parábola que nós lemos, diz assim que, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. E esta é uma situação de uma pessoa que não consegue liberar o verdadeiro perdão, ela fica sempre atormentada. Tem uma frase muito forte, que eu ouvi, eu marquei ela, que diz assim, as pessoas que não perdoamos, dormirão em nossas camas e perturbarão o nosso sono. Eu vou repetir, as pessoas que não perdoamos verdadeiramente, dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Gente, quantas pessoas estão assim, dormindo como atormentadores, por falta do verdadeiro perdão. Outra consequência aqui da falta de perdão, ela gera amargura. Gente, uma pessoa que não consegue liberar um verdadeiro perdão, ela se transforma numa pessoa amarga, numa pessoa amargurada. Olha só o texto de Hebreus 12, versículo 15, a gente sempre usa esse versículo quando a gente fala sobre perdão. Hebreus 12, 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Olha só, então a falta de perdão, ela gera essa amargura, e a amargura é o resultado da falta de perdão, e muitas vezes de longa data, sabia disso? Porque tem gente que quando era criança,
Foi rejeitado ou rejeitada? Foi preterido pelo seu irmão, achou ou achava que o pai amava mais o irmão do que ele, amava mais a irmã do que ele. Isso acontece muito, e a pessoa, ela cresce com essa falta de perdão, com esse ressentimento, com essa mágoa, com essa ofensa, e isso vai gerando o quê? Amargura no coração da pessoa. Muitas vezes a criança foi abusada, eu perdoei, mas muitas vezes não acontece o verdadeiro perdão. Às vezes o patrão que mandou embora de uma maneira indelicada, e a pessoa já está trabalhando em outro lugar, mas tem ódio. Todas as vezes que lembra daquele patrão, daquele chefe, tem ódio. Por quê? Porque agora existe amargura no coração. E irmãos, o grande problema quando a gente permite, que a amargura ela crie raiz no nosso coração. Olha só, segundo o texto, primeiro, nós somos privados da graça de Deus. Presta atenção. Quando você permite que a ofensa desça no teu coração, ela começa a criar o que? Amargura. E a Bíblia fala: ninguém se prive da graça. Por que nós nos privamos da graça de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, nós permitimos que a amargura vá criando raiz na nossa vida, e somos privados da graça de Deus. Gente, você não ter a graça de Deus, eu não ter a graça de Deus, é eu não ter o favor de Deus, é eu não ter a bênção de Deus. E isso pode acontecer quando a gente permite que a amargura vai criando raiz no nosso coração. A raiz da amargura nos destrói interiormente, porque a Bíblia fala que no texto que nós estamos lendo, que ela, olha só, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então a raiz de amargura, que é uma consequência da ofensa, da falta de perdão, tem esse poder para nos perturbar interiormente falando. A pessoa fica uma pessoa perturbada, sabe, aquela pessoa agressiva, intolerante, chata. Por quê? Porque muitas vezes a ofensa que um dia ela recebeu e não liberou o perdão se transformou numa raiz de amargura. A Bíblia fala também que a raiz da amargura prejudica outras pessoas. A ofensa que se transformou na raiz de amargura, por ela muitos se contaminam, diz o texto. Então eu disse aqui cedo que isso é tão interessante, irmãos, quando a gente chega nesse estágio de permitir que a ofensa ela se aloja no nosso coração, se torne amargura e começa a criar raízes. E aí, segundo a Bíblia, muitos acabam sendo contaminados por essa pessoa, cheio de amargura, muitas vezes de ódio, de ofensas. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar num ambiente onde um não conversa com o outro. É muito ruim isso, o clima fica pesado. Você já trabalhou em algum lugar assim? Tem dois lá que não conversam, que não se batem, você fica o dia inteiro naquele ambiente, aquilo acaba contaminando a gente, um clima pesado, e é ruim você lidar com essa situação. A gente cedo falou aqui, você quer ver quando tem 3, 4 pessoas que são amigas, e um briga com o outro, se ofendem, e agora eles não conversam mais. Gente, isso é terrível isso, porque você fica naquele meio ali, se você conversa com um, o outro vira o bico para lá. Por quê? Porque a ofensa faz isso, cria raiz de amargura e, consequentemente, muitos são contaminados. E o texto fala também que ela dá luz, a outros pecados, porque ela vai brotando. Irmão, irmã, é o poder destrutivo da falta de perdão. Cria-se a raiz de amargura e vai brotando, vai dando luz a outros pecados, endurece o nosso coração, nos esfria espiritualmente falando. A falta de perdão também traz doenças físicas e mentais, emocionais. Sabia disso? Sabia que tem muita gente que está com câncer, que está com uma úlcera por falta de perdão, por ressentimento, por ódio de algo que aconteceu na vida dela. Então ela agora ficou doente, fisicamente falando. Pessoas que muitas vezes estão doentes emocionalmente, as emoções, não conseguem ter paz, depressão, opressão, síndrome do pânico, tantas coisas ruins. Por quê? Porque falta liberar perdão. O atormentador está fazendo essa ação na mente da pessoa. Eu estou falando sobre consequências sérias, sobre a gente não liberar o verdadeiro perdão. A falta de perdão, olha só, a falta de perdão
dá legalidade a fortalezas demoníacas. Você sabia isso? Ou disso? Quando a gente não perdoa verdadeiramente, irmãos, a gente está dando legalidade para o diabo, infelizmente, tocar as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, no capítulo, segunda carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo 10 e 11, está escrito assim, olha o que Paulo fala: se vocês perdoam a alguém, também eu perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então olha que coisa interessante, Paulo fala assim para a igreja: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E ele conclui dizendo assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Ou seja, todas as vezes que a gente não perdoa alguém verdadeiramente, nós estamos dando ao diabo legalidade para que ele tenha vantagem sobre nós. E daí você entende, meus irmãos, que a falta de perdão, ela vai atingindo todas as áreas das nossas vidas. Pastor, por que tudo que eu coloco as minhas mãos parece que não dá certo? Tudo que eu tenho quebra. Onde eu entro na empresa, eu sou mandado embora, nada dá certo, a minha vida espiritual não vai, eu não consigo construir uma vida com Deus, de oração, eu não consigo meditar na Bíblia. Muitas vezes, fortalezas demoníacas, porque a pessoa, ela não libera perdão. E a falta de perdão, ela também bloqueia as promessas de Deus em nossas vidas. Sabia disso? Em todas as áreas, meu irmão. Uma pessoa que não consegue liberar verdadeiramente perdão para outra, é uma pessoa que não consegue ter um relacionamento sério, profundo e verdadeiro com Deus. Pastor, eu não entendo, eu não consigo romper. Eu vejo as pessoas orando, mas parece que a minha oração não passa do teto. Pastor, eu vejo as pessoas meditando na Bíblia com tanto prazer, mas parece que quando eu vou meditar, me dá sono. Pastor, eu não consigo romper no meu ministério. Mas por quê? Porque muitas vezes a falta de perdão está bloqueando as promessas de Deus na sua vida. Olha o texto de Mateus capítulo 11, versículo 24 e 26. Mateus 11, versículo 24 ao 26, diz assim: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, Jesus está falando, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá, porque Jesus já conquistou todas as bênçãos por nós, meus irmãos, na cruz. Agora olha só, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás nos céus, não perdoará os seus pecados. Simples assim. Jesus fala, olha, tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão alcançar. Mas, porém, no entanto, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, porque se vocês não perdoarem, o meu Pai não vai perdoar. E se a gente não tem o perdão de Deus, a gente não tem a graça de Deus, a gente não tem a bênção de Deus, a gente não tem o favor de Deus. E irmão, como eu disse aqui pela manhã, não é só você ter algo com alguém, porque se você sabe que alguém tem algo contra você, peça perdão para essa pessoa também. Mateus 5, Jesus nos ensinou, se quando você vier ao altar trazer uma oferta, e ali não fala em dinheiro, pode ser oferta de louvor, pode ser a tua oferta de jejum, de oração, e quando você vier ao altar trazer uma oferta, se lembrar que alguém tem algo contra você, agora não é você contra alguém, é alguém contra você, deixe primeiro a tua oferta no altar, vai se reconciliar com aquela pessoa, aí você volta, traga a tua oferta para que seja aceita. Mas a verdade é que a gente não dá tanta relevância para esses ensinos, mas infelizmente a falta do verdadeiro perdão tem feito com que muitos de nós não vivamos as promessas de Deus. E eu quero concluir, pastor, como eu devo perdoar? Bom, a gente já falou sobre isso, a gente tem que perdoar como o Papai do Céu nos perdoa. Hebreus
capítulo 10, versículo 17, diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Presta atenção, eu já estou concluindo. Então, quando você confessa os seus pecados a Deus, por mais que você peque, por mais que eu peque, dá uma amnésia santa em Deus. Não é que Ele se lembra no sentido que ele nunca mais vai lembrar. Não, Deus, Ele sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro. É que simplesmente, como a gente já fez aqui a ilustração, é as feridas de Jesus. Ele te perdoa. E Ele quer que nós perdoamos desse jeito, esquecendo, no sentido de isso não ferir mais a gente, no sentido disso não atrapalhar mais o nosso relacionamento com as pessoas. Irmãos, quando perdoamos, nós não devemos ficar relembrando o passado, porque alguém que, eu perdoei o meu esposo, a primeira divergência que há de novo, mas lembra que você fez lá comigo, tá? Eu te perdoei. Isso não é perdão, é falso perdão. A gente tem que lembrar, a gente tem que perdoar como Jesus nos perdoa, sem ficar lembrando as ofensas do passado. E olha só, a natureza de Deus, através do Espírito Santo, nos capacita a perdoarmos as pessoas. Agora é uma questão de decisão, meu irmão. Você decide, não é sentimento, você decide perdoar, e os sentimentos eles vão seguir a tua decisão, e você vai ser uma pessoa livre, uma pessoa apta para ser abençoada, para viver as promessas que Deus tem para você. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, por gentileza.